Olá amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog. Estamos em 2019 e em 2008 foi lançado o primeiro filme do Homem de Ferro, que foi um filme que iniciou a grande jornada dos filmes da Marvel no cinema. O universo cinemático da Marvel que essencialmente mudou tudo que a gente conhece a respeito de filmes de super-heróis e universos contínuos na história do cinema mundial. É uma grande franquia de filmes que mudou literalmente o cenário de filmes que são produzidos. Foi um dos grandes elementos de mainstream que trouxe a cultura geek e a cultura nerd para frente da conversa. E é uma história monumental. Eu acho que é uma história que, indiferente de você gostar das histórias da Marvel ou não, é no mínimo justo, é no mínimo considerável que se respeite os resultados conquistados e atingidos com esse projeto. E agora, eu estou fazendo esse vlog pouco antes da estreia da grande conclusão dessa primeira jornada do universo da Marvel, que é o Guerra Infinita, parte 2. Eu assisti praticamente todos os filmes da Marvel no cinema, desde o primeiro Homem de Ferro. O único filme da Marvel que eu não assisti, que eu não consegui assistir até hoje, foi o segundo filme do Homem-Formiga. Todos os outros eu pude acompanhar no cinema. E eu já fiz, quem viu, tem um vlog aqui no canal sobre o Batman, que é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos. E eu cresci muito mais próximo das obras da DC do que necessariamente das obras da Marvel. E eu prefiro muito mais os filmes da Marvel do que os filmes da DC. E no que se trata de animações, eu prefiro muito mais as animações da DC do que as da Marvel. Então, depende muito de quem... a questão não é necessariamente o personagem. Da mesma forma como é nos quadrinhos. Não é necessariamente o personagem que define se a história é boa ou não, mas sim a equipe por trás deles. Um dos principais motivos pelo qual eu não gosto dos filmes da DC, por exemplo, Liga da Justiça, o filme da Liga da Justiça da DC, é perfeitamente justo e você pode curtir o filme, achar que ele foi fantástico, épico, problema nenhum, absolutamente, cada um com seu gosto. Eu achei o filme uma merda. Mas o meu motivo para achar o filme da Liga da Justiça uma merda é porque eu tenho um filme muito melhor da Liga da Justiça na minha mente, que é o filme do seriado animado da Liga da Justiça. Que a gente tem ali a Liga da Justiça, que eventualmente foi virar a Liga da Justiça Sem Limites, que passou na Cartoon Network, e foi onde eu conheci muito do universo expandido da DC. E o motivo pelo qual eu digo filme, porque o desenho da Liga da Justiça, originalmente, se não me engano, foram 3 filmes que eles lançaram a série. Foi feito como um seriado, mas os primeiros episódios dos seriados foram construídos como 3 grandes filmes que foram fatiados e editados para serem episódios da série de TV, que daí então teve os seus longos episódios. E logo o primeiro filme que eles fizeram, que era do Coração Negro, é onde eles mostram os heróis da Liga da Justiça se juntando e se transformando na Liga da Justiça, que a partir dali foi criar aquela história inteira. E o desenho animado da Liga da Justiça é incrível do ponto de vista de roteiro. E dos personagens, caracterização, diálogos, a narrativa, tudo. Tanto que eu ficaria muito mais feliz se eu soubesse que são essas pessoas que tomaram controle dos filmes da DC. Porque aí eu teria certeza que os filmes seriam bons, porque aquele pessoal constrói muita coisa boa. Superman a série animada, Batman a série animada, Batman do Futuro, Projeto Zeta, Liga da Justiça Sem Limites, Super Choque. Um universo interconectado de personagens através de uma grande obra animada de excelente qualidade de roteiro, de diálogo, de personagens, de caracterização, de conteúdo original, de interpretações originais de personagens pré-estabelecidos. É um universo cinemático antes da Marvel ter feito dela. E eu falo da DC antes de falar da Marvel porque é um pouco de contexto temporal também. Até hoje, se você estiver procurando uma boa série para assistir, vai ver Justiça Jovem, Young Justice, vai assistir Liga da Justiça, vai ver esses seriados, eles são fantásticos. E aí a gente tem os filmes da Marvel, que foi o que as histórias animadas da DC foram para mim, os filmes da Marvel foram para mim. Que você tem aquele universo polido, bem feito, bem conectado, em que até os filmes ruins da Marvel são decentes. Homem de Ferro 2, Thor 2 e 3, não, perdão, Thor 1 e 2
Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3 eu gosto. Você tem o Homem-Formiga, até mesmo Pantera Negra, que eu achei que foi bom, mas nada necessariamente excepcional. Então até os filmes que são considerados, entre aspas, mais fracos da Marvel, ainda são bons filmes. E a forma como eles constroem a narrativa e os personagens é o que de fato me prendeu àquela história. Thanos, em Guerra Infinita, é um psicopata maravilhoso. Ele é um personagem que ele dialoga com você. Ele não é apenas um Steppenwolf do filme da Liga da Justiça. Eu sou mau, eu sou forte, eu preciso bater nos heróis porque eu preciso de poder infinito. Não, o Thanos é um psicopata. Ele acha que tá certo. Ele discute com você, ele apresenta pra você a lógica dele. Fala, não, eu estou certo e você está errado. Você apenas não tá vendo o meu lado porque você acha que o que eu tô fazendo é cruel. Mas deixa eu te explicar. Você não entendeu? Então beleza, então eu vou tirar você do meu caminho pra chegar no meu objetivo do mesmo jeito. E aí você tem aquela psicopatia do vilão, que se acha correto. Tanto que as pessoas olham pro vilão e falam, pô, você meio que tem razão, exceto que você não tem razão. E você é um problema, e você é um perigo, então eu preciso lidar com você, mas você gera empatia pelo vilão. E isso é importante. A maioria dos filmes da Marvel tem esse problema de que a parte mais fraca dos filmes geralmente são os vilões. E isso foi uma coisa que eles de fato conseguiram consertar, engrenando tudo em direção a Thanos. E é uma coisa que foi muito bacana, e você vê filmes como Os Vingadores, e até mesmo a Era de Ultron, em que você tem esse enorme elenco de personagens, e tem tudo pra ser uma zona, tem tudo pra ser uma bosta, mas funciona. Você vê uma história complexa como Guerra Civil, apresentando dois pontos de vista diferentes do Capitão América e do Homem de Ferro, e o diálogo entre esses personagens funciona. Quando você vê o Homem de Ferro discutindo com o Capitão América na cena do aeroporto, em que eles estão tentando um convencer o outro, cara, vem comigo, meu lado é melhor, eu não tô me pondo contra você, eu gosto de você, eu quero que a gente se dê bem, mas eu preciso que você apoie o meu lado, e o outro lado falando a mesma coisa. Então você vê um verdadeiro embate de ideologias entre personagens que são super-heróis. O Capitão América, como ele foi apresentado nos filmes, ele é o super-homem que eu queria que a DC tivesse feito. É aquele personagem que você sente heroísmo do personagem. Isso que é uma coisa que é muito importante. É um personagem que chega pra você e se apresenta de uma forma que você olha e fala, caralho, esse cara age como um herói. Ele é heróico. Ele tem uma atitude de líder. Eu acredito quando os outros heróis dos Vingadores escutam o Capitão América e seguem o Capitão América, eu acredito que é o personagem convencendo os outros personagens, não apenas porque o roteiro mandou. É óbvio que o roteiro dita tudo, mas um roteiro crível, um roteiro que apresenta uma lógica que é consistente e um mundo com regras definidas que não são violadas ou ignoradas consistentemente. Isso é uma coisa que vem de você naquela narrativa. De novo, fazendo um comparativo com Liga da Justiça. O tagline do filme da Liga da Justiça é "Você não pode salvar o mundo sozinho", dando a ideia de que os maiores heróis da Terra precisam se unir para vencer uma grande ameaça. Exceto que se assistiu o filme, isso não é verdade, porque o Super-Homem resolve tudo sozinho. Ele não precisou de ninguém pra porra nenhuma. Sabe? Então você fica aquele negócio que, porra, mas o Super-Homem... A coisa mais bacana do Super-Homem, que de novo é uma coisa que eles acertaram na mosca, foi perfeito no desenho da Liga da Justiça, é que o Super-Homem ele é tão poderoso e tão popular que ele não pode se dar o luxo de errar. Ele não pode cometer erros, porque ele é maior do que ele mesmo, ele é um símbolo, ele é uma imagem. Então todo mundo idolatra ele e ele sabe disso. Então tudo que ele faz, ele tem que considerar as consequências dos atos dele, literalmente de múltiplos pontos de vista o tempo todo. Então é um personagem que é apresentado, tipo, uma das maiores coisas que eles fizeram do embate de Lex Luthor e Super-Homem é um arco de história através de múltiplos episódios em que o Lex Luthor manipula o Super-Homem para fazer ele cometer erros e perder credibilidade frente ao público, para que o Lex Luthor conseguisse então usar essa credibilidade ferida para conseguir mais poder. E o embate entre eles dois é justamente a ideia de que o Lex Luthor odeia o Super-Homem, porque o Super-Homem é adorado e idolatrado como um deus, mas a única coisa que ele fez foi vir de outro planeta e receber radiação solar que o deixou poderoso. Ele não mereceu nada do que ele tem, ele já nasceu especial, ele já surgiu no mundo como um ser único.
E o Lex Luthor, por outro lado, acha que tudo tem que ser conquistado, com briga, com força, com luta, custa quem custar, doa quem doer. Então quando você tem esses dois vilões batendo ideologicamente um com o outro, de novo, é crível, é interessante. Você tem uma pessoa com muito poder e uma pessoa sem poder nenhum conflitando. É o mesmo embate entre o Batman e o Coringa, em que a única coisa que o Coringa verdadeiramente quer é que o Batman mate ele. Porque o Batman matando ele significa que o Coringa estava certo. E a ideologia, toda a imagem que o Batman constrói de justiça e de prevalecer a justiça e a ordem, perde para o caos do Coringa. O Coringa não se importa com a vida dele, ele se importa com o caos ao redor dele. E é o tipo de coisa assim, uma das coisas que eu detestei quando eu vi no filme do Esquadrão Suicida, foi que eles apresentaram o Coringa como um cara que tem um monte de tatuagem no corpo. E tipo, de novo, pegando o ponto de vista do personagem como ele me foi apresentado nas obras da série animada, o Batman série animada, da Liga da Justiça, quando eles apresentaram o Coringa nessas séries, era sempre um personagem que ele é tão caótico, ele é tão errático, ele é tão inquieto e imprevisível, que o Coringa jamais se permitiria fazer uma tatuagem no corpo, porque ele nunca ia conseguir se comprometer com uma coisa tão definitiva quanto essa. Sabe, ele não ficaria parado o tempo suficiente para fazer múltiplas sessões de tatuagem em seu corpo e escrever uma frase com significado, porque nada para ele tem um significado sólido ou amorfo. Ele é caótico, ele é imprevisível e ele é esperto, ele é inteligente. Então foi uma outra forma de anarquia que bate de frente com a ideologia de ordem do Batman. E esse embate de ideologias deixa o conflito dos personagens, dos heróis, muito mais interessante, muito mais cativante. E aí você volta para os filmes da Marvel, e isso é uma das coisas que flutua. Os heróis são carismáticos, as narrativas são carismáticas, os momentos engraçados são engraçados, mas falta muito daquela engrenagem de um pouco mais de conflito, um pouco mais de peso. Você fica admirado quando você vê os heróis fazendo coisas épicas, interagindo uns com os outros, como uma coisa, é uma mensagem positiva, uma mensagem agradável, é uma grande aventura de super-heróis, mas eu nunca senti o mesmo grau de tensão nos filmes da Marvel como um todo, como eu senti em alguns dos desenhos da DC, por exemplo. E isso sempre foi uma coisa que destoou muito pra mim. E é uma coisa que agora a gente chegando nessa grande culminação da história da Marvel, já fica mais ou menos claro o que vai acontecer. A gente sabe que o ator que faz o Capitão América, ele encerrou o contrato dele, ele se despediu oficialmente do universo cinemático da Marvel. Já foi oficialmente confirmado pelo próprio ator e pela própria Marvel que acabou a participação do Capitão América nessa jornada de filmes. O que levanta uma bandeira vermelha enorme de que o Capitão América vai morrer na Guerra Infinita Parte 2. A outra coisa também a gente vê no trailer do Guerra Infinita Parte 2, o Tony Stark apresentando cabelos esbranquecidos. Não fica explicitamente claro se esses cabelos esbranquecidos são poeira ou sujeira por alguma coisa que aconteceu na aventura, ou se é apenas uma sinalização para a tela. Olha, esse cara tá velho já. Ele não tem mais condições de fazer essas aventuras para sempre. E aí a gente tem o trailer do Homem-Aranha Longe do Lar, o próximo filme do Homem-Aranha que vai ser lançado em breve, em que você tem uma cena de um personagem falando pro Peter Parker que agora você está sozinho, dando a entender que o Tony Stark não está mais ali para cuidar dele. Então a ideia de que o Homem de Ferro se aposentou após a Guerra Infinita Parte 2. E provavelmente porque agora tem um novo grupo de heróis mais novos, capazes de cuidar de ameaças nível Thanos, e ele já não tem mais a energia dentro dele para fazer essas loucuras mais. Então aí você tem o aterrissar de heróis clássicos e consagrados, e o caminho para que novos heróis apareçam no futuro. E a gente sabe também que o Guerra Infinita Parte 2 é o final de uma jornada e o início da próxima. Então já é dito que a próxima história da Marvel começa no próximo filme do Homem-Aranha. E se eu tivesse que chutar para onde é que nós estamos indo agora, com a apresentação do universo cósmico da Marvel, e o Homem-Aranha sendo
como cabeça de chave dessa nova geração de filmes, eu diria que provavelmente a gente está indo aí para a história de Guerras Secretas que vai culminar em Galactus. Se eu tivesse que chutar uma história futura da Marvel, eu diria que eles vão utilizar o Homem-Aranha para caminhar em direção à Guerra Secreta e eventualmente conectar com Galactus, porque Galactus seria um outro vilão no nível de Thanos que o público em massa consegue compreender. Sabe, para quem conhece histórias em quadrinhos como um todo, é um pouco mais difícil de você debater quem seria o próximo grande vilão que obrigaria os Vingadores a se reunirem novamente e embalar uma nova ameaça cósmica que teria que ser mais poderosa ou mais ameaçadora do que o próprio Thanos. E se for nos quadrinhos você vai encontrar um monte de opções, mas no universo de público em massa, a próxima grande ameaça que é reconhecível para o público seria Galactus, porque ele é essencialmente um Thanos gigante. E aí você teria essa ideia de botar o Homem-Aranha no espaço e utilizar os Guardiões da Galáxia, que vão ter um terceiro filme, Capitã Marvel, que vai ter um outro filme, e você tem essa direção ao espaço, onde você também consegue trazer personagens da Terra, como Pantera Negra, tomando o lugar do Tony Stark, como o cara que bota o dinheiro na mesa para sustentar toda essa estrutura, e tem uma base secreta que é fácil de esconder de todo mundo. E você tem os personagens menores, os super cientistas, você ainda tem aí o Bruce Banner, que agora que já foi contado a história do planeta Hulk através do Thor Ragnarok, você tem a liberdade de botar o Bruce Banner como um cientista do nível Tony Stark também, junto com a Shuri, que também foi prestada no filme do Pantera Negra, e você já tem ali o financiamento dos super-heróis, a super tecnologia dos super-heróis, a base secreta dos super-heróis, você já tem toda essa construção de mundo feita, e você tem o novo caminho, espaço, o espaço sideral da Marvel, onde você pode... Ih, a minha luz apagou. Ah, meu Deus, mas tudo bem. Vamos melhorar a iluminação em tempo real aqui, tecnologias impressionantes acontecendo em tempo real, que iluminação bosta, que ficou, o negócio vai ficar piscando ali, vai ser uma bosta. Deixa eu tentar resolver isso pra vocês. Só um minuto. E estamos de volta. E como eu ia dizendo, a questão de você levar o universo da Marvel para esse universo galáctico, que você ainda pode explorar com novos vilões, novos heróis, você tem um universo expansivo que ainda pode ser explorado. E isso de fato é interessante. Então, embora a gente esteja vendo aí um momento de pico, que eu acredito que seja também o primeiro momento de estabilização antes de uma possível queda, uma possível redução, uma certa fadiga e saturação de filmes de super-heróis, eu acredito que vai ser esse momento de transição em que a gente vai ver se a Marvel de fato tem condições e capacidade de manter essa bola rolando. São mais de 10 anos passando essas narrativas, essas histórias. Existem pessoas que só conheceram os heróis da Marvel no cinema. Imagine alguém que com 8 anos foi assistir o filme do Homem de Ferro lá em 2018 e agora, 11 anos depois, está com 19 anos, saindo ali da sua idade de adolescente, entrando para a vida adulta, crescendo com esses filmes. Toda a cultura nerd geek que essa pessoa consumiu veio dessa grande celebração de super-heróis. Eu já vi em comentários em outros lugares da internet em que as pessoas comentavam que o universo cinemático da Marvel é o Star Wars da nova geração. E isso faz muito sentido pra mim. É aquela mesma lógica de fantasia. É como o pessoal que cresceu na explosão da história do Senhor dos Anéis sendo adaptado para o cinema, que eu também assisti no cinema, e era numa época em que eu curtia muito RPGs de tabuleiro, de fantasia, e o impacto que o Senhor dos Anéis teve na cultura na sua época de exibição foi incrível. Muita gente passou a gostar de RPG por causa disso. Muitas pessoas começaram a ler fantasia. Houve um enorme boom de livros de fantasia e adaptações fantásticas de filmes acontecendo, tanto no cinema quanto para DVDs e televisão. Veio muito dali. A mesma coisa aconteceu com Harry Potter. Muita gente gostou desses livros pra teen, que são essas histórias de fantasia moderna,
contadas do ponto de vista de jovens, num mundo fantástico, e você teve ali um grande boom de novelas e filmes, histórias e livros sendo escritos para um público adolescente e pré-adolescente. E agora, com o universo cinemático da Marvel, foi a mesma coisa, mas nesse mundo de super-heróis, de super-fantasia. E, em parte, foi isso também que abriu a porta para essas novas adaptações de anime que nós estamos recebendo agora. Ghost in the Shell recebeu um filme, Alita Battle Angel recebeu um anime, Ready Player One recebeu um filme, receberam filmes, e essas novas adaptações, toda essa nova força que a gente vê na cultura geek, foi o que permitiu uma certa expansão de coisas como a Netflix, por exemplo, também tem a ver com esse universo da Marvel se expandindo. E séries como as do Daredevil e do Punisher, que apareceram para a Netflix, esse grande boom do streaming através da cultura geek e nerd, também tem muito a ver com essa expansão do universo Marvel. E foi um conjunto de obra que tem um impacto de geração. Modificou uma geração, criou uma geração e impactou muita gente de uma forma positiva. Hoje em dia não é absurdo pessoas andarem no shopping com camisetas como essa, que eu utilizo e provavelmente alguns de vocês têm. Você vê pais e mães levando seus filhos no cinema e curtindo o filme junto com eles, ao invés de apenas levar eles para ver os filmes. Você tem pessoas apresentando, olha, papai via esse filme, lia as historinhas desse herói quando eu tinha a sua idade, e agora você está aqui vendo o filme. E aí a gente volta para os filmes super-heróis que a gente tinha na minha juventude, a primeira adaptação dos X-Men para o cinema. Você tinha os homens como o Fantasma, ou então Darkman, ou então a Generation X, e o Quarteto Fantástico, e outras adaptações que não permitiam que os super-heróis fossem os super-heróis. Tudo tinha que ser adaptado, tinha que ser modernizado, tudo tinha que ser trazido para o universo realista. E hoje em dia você tem aí filmes como Shazam, por exemplo, que não fogem do material original, que não fogem da apresentação ridícula de super-heróis. Porque você vê um personagem como o Thor, por exemplo, quando eles tentaram vender Thor como um personagem sério e dramático, claro que ele nunca foi 100% sério e dramático, mas compara o primeiro filme do Thor com o terceiro filme do Thor. É dia e noite. É muito diferente. Você vê o personagem que tinha um pouco mais de seriedade, um pouco mais estoico, um pouco mais seco. E aí você vê o terceiro filme do Thor, Thor Ragnarok, é completamente diferente. E é um filme muito mais divertido, e muito mais espirituoso, e muito mais enérgico, e muito mais agradável por causa disso. E você for comparar o primeiro filme do Homem de Ferro com Guerra Civil, por exemplo, ou até mesmo o Homem de Ferro 3, e você vê como é que esses personagens funcionam, tanto separados quanto em justaposição, em contraposição a outros heróis. E é um universo muito maior do que a gente dá conta. O impacto dele é muito maior do que a gente dá conta. Então, chegando aqui em Guerra Infinita, parte 2, uma das coisas que mais me incomoda, no sentido de dúvida de alguém que ainda não assistiu o filme, é justamente você imaginar que no Guerra Infinita, parte 1, o vilão venceu. E não apenas o vilão venceu, mas como foi dito de forma bem clara, como é que a história vai ser resolvida. Você tem o Doutor Estranho deixando bem claro pra gente, olha, eu preciso que o Thanos pegue a Joia do Infinito que controla o tempo, e eventualmente ele vai pegar todas elas. Mas a gente precisa disso porque eu só vi um cenário em que a gente ganha. Então, olha, a gente precisa do poder do tempo para ganhar. A ordem de eventos que leva à nossa vitória exige que Thanos ganhe agora. Então você tem meio que essa dica para o público. E a gente tem uma cena um pouco mais cedo mostrando, olha, a Wanda ela tem poder capaz de destruir uma joia do infinito. Preste atenção nisso, memorize esse fato. Aí a gente vê ela destruindo a Joia do Infinito. E aí o Thanos, claro, traz ela de volta, mata o Visão e pega a joia. E aí a gente tem essa informação marcada para nós que, olha, é possível destruir essa joia. É possível destruir esse artefato. E aí é apresentada a Capitã Marvel, que tem um poder que não é igual ao da Wanda,
mas é meio que dito, olha, tá aqui um personagem capaz de soltar raios de energia ultra mega poderosos. E ela é importante para a história do Guerra Infinita. E ela é importante para o universo da Marvel. Então você acaba tendo meio que essas dicas de o que será feito para reverter o que Thanos fez. Porque, se você parar para pensar, não tem muito motivo para os heróis irem atrás do vilão. Ninguém tem uma dica de que, se a gente for atrás de Thanos, a gente consegue desfazer o que ele fez. Não, essencialmente os personagens estão fazendo, os heróis estão indo numa missão de vingança. Tipo, nós precisamos acabar com esse cara que matou todo mundo. Nós precisamos garantir que esse cara é perigoso demais, esse cara é poderoso demais, esse cara fez algo que é imperdoável, ele tem que ir embora, ele é um vilão que precisa ser contido ou eliminado. E nós somos as únicas pessoas que podemos fazer isso, porque se a gente não fizer isso, o universo inteiro vai ver com medo desse cara. Nós vamos ser eternamente escravos do medo do que esse cara existe, e se ele tiver uma nova ideia de como melhorar o universo no futuro, ele pode fazer isso a qualquer momento. Então você tem um ímpeto para ir atrás desse vilão. Você tem uma direção do motivo pelo qual esses heróis estão indo atrás do vilão, embora eles tenham sido derrotados na última aventura. Então você tem essa engrenagem para ir para frente. Mas Thanos em si, ele não tem mais nenhuma motivação. Ele conseguiu o que ele queria. Ele já conseguiu tudo o que ele queria. Ele venceu e agora ele está literalmente curtindo. Então você tem uma história interessante, é contada do ponto de vista de que os heróis estão perseguindo o vilão numa missão de vingança e o vilão está literalmente se defendendo. Que tipo, eu já consegui o que eu queria. E agora vocês estão vindo aqui para tentar me eliminar. Então eu vou apenas me defender de vocês. E a ideia é todo, claro, construindo para chegar num ponto em que os heróis consigam reverter aquilo que o vilão fez, provavelmente a custo da vida de personagens como, muito provavelmente, o Capitão América. E causando a aposentadoria do Homem de Ferro. E aí você tem o custo da recompensa, por assim dizer. Se eles são capazes de trazer de volta à vida todo mundo que Thanos matou quando ele estalou os dedos, ou será que eles também conseguem trazer à vida pessoas que morreram antes do Thanos estalar os dedos? Como Gamorra, que morreu antes de Thanos estalar os dedos. E a gente sabe que vai ter um Guardiões da Galáxia 3. E aí fica aquela dúvida, sabe? Será que de fato eles vão utilizar esse elemento como um gancho para o próximo filme dos Guardiões? Tipo, vão trazer de volta todo mundo que Thanos apagou quando instalou os dedos, mas Gamorra vai continuar morta. E Loki vai continuar morto. Porque eles morreram antes do evento. E aí você tem eu acho que é bacana quando você tem cicatrizes nos seus heróis. Tipo, perdas acontecem, consequências acontecem. Nós sabemos que a vasta maioria desses heróis vai voltar à vida, porque eles precisam, porque haverá novos filmes, e aí o universo continua indo para frente. Mas você ter perdas permanentes traz um peso, traz uma gravidade, uma consequência. A lógica de que heróis podem morrer, personagens podem morrer, e isso traz para você muito mais um peso de gravidade quando os heróis estão indo em direção à batalha contra o novo vilão, porque a gente sabe que existe a possibilidade de que vilões podem sim vencer também. E a gente tem essa grande celebração da Marvel, essa grande celebração da história da Marvel. E eu espero que eles não caguem em cima da história. Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu acho que é uma conversa estúpida. O filme da Capitã Marvel eu assisti, eu achei que ele foi ok. Eu achei ele talvez tão bom, talvez um pouquinho pior do que o Pantera Negra, que é um filme que é muito bacana, mas pra mim foi ok. Eu não tenho nada contra o personagem, eu acho que é um personagem excelente. O Pantera Negra no Guerra Civil, eu achei ele super bacana, e no próprio filme dele eu achei ele ok. Um bom personagem, com vários elementos interessantes que a gente pode explorar para construir, expandir o mundo da Marvel, mas o filme em si, do ponto de vista de um filme, eu achei ok. E não mais do que isso, e nada menos do que isso também. Mas eu espero que eles não cometam a burrice de forçar a próxima geração de filmes da Marvel a se apoiar na Capitã Marvel. Porque eu acho que esse não é o herói principal. O herói principal agora é o Homem-Aranha. Esse é o personagem que vocês deveriam focar na próxima geração. Como eu disse, Guerra Infinita leva em direção a Guerras Secretas.
Nós já tivemos a invasão, por assim dizer, dos Skrulls, e essa narrativa foi concluída no filme da Capitã Marvel. A gente não precisa mais dela. Agora você tem a outra narrativa, que são com a força, os heróis que nós conhecemos durante o filme dos Guardiões da Galáxia, e que é expandido dentro do filme da Capitã Marvel, e que eu não vou mencionar aqui porque é spoiler de um filme relativamente decente, que talvez você ainda não tenha assistido. E eu sugiro que você assista, eu sugiro que você vá sim assistir o filme da Capitã Marvel, porque é um bom filme, e vale a pena assistir. Mas ela não é a substituta do Capitão América. Ela não é a substituta do Homem de Ferro. O Pantera Negra meio que faz o papel que o Homem de Ferro faz nesse universo de fundar e organizar e estruturar esses heróis. Mas para você ter uma nova narrativa, que não é apenas uma repetição da narrativa antiga, mas tem espaço para crescer, tem espaço para evoluir, tem como ir para frente, essa narrativa você faz com o Peter Parker, essa narrativa você faz com o Homem-Aranha. Então, se eu tivesse que chutar, sem ter assistido o filme ainda, se eu tivesse que chutar o que vai acontecer, as minhas previsões para os Vingadores Ultimato, o próximo filme que vai estrear daqui a pouco. Eu diria que se eu tivesse que, o que eu espero ver quando você está para ver o filme? O Capitão América morre, o Homem de Ferro se aposenta, alguma forma de teaser do Surfista Prateado ou de Galactus, e a Capitã Marvel meio que sendo a heroína cósmica que vai linkar o planeta Terra com a Marvel Galáctica, com Thor pegando uma das joias do infinito e desaparecendo, indo para longe, já que Asgard não existe e toda a família dele morreu. Talvez ele desaparecendo no universo para esconder uma das joias dos infinitos, o Doutor Estranho recuperando uma das joias do infinito e sendo o guardião dela na Terra, o Homem de Ferro tem aí a história dos quadrinhos dos Illuminati, talvez esse seja o caminho para qual eles estejam indo, com os Guardiões da Galáxia, como o Star-Lord, ele tem um pouquinho de poder dentro dele, talvez ele seja o guardião de uma das joias e ele vai para o fundo da galáxia, e o Thor vai para uma outra dimensão com uma das joias, e a Capitã Marvel pega uma das joias e também desaparece com ela, e o Homem de Ferro pega uma das joias e esconde ela na Terra, ou de alguma outra forma oculta ela, e aí você tem esse espalhar das joias do infinito com novos guardiões através dos multiversos, e aí você tem um teaserzinho do Surfista Prateado, ou de Galactus, como uma possível futura ameaça para o universo Marvel, e que eu acredito que deveria sim focar no Homem-Aranha. E agora, com a Disney sendo dona de tudo e literalmente sendo dona de toda a cultura geek nerd produzida na face da Terra, você tem aí a possibilidade de trazer de volta mutantes. O Quarteto Fantástico agora é uma possibilidade, e aí você consegue vender essas pequenas ideias, novos personagens sendo trazidos para o universo Marvel, e novas gerações de histórias podendo ser contadas com personagens mais novos, novas narrativas sendo criadas de uma forma que, de alguma forma, eles vão destruir as joias do infinito, e vão poder assim recuperar, talvez não todas elas, mas algumas delas, e talvez a próxima história seja a criação de uma nova joia do infinito, ou então a gente vai descartar completamente essa narrativa e apenas fazer com que a joia, talvez ela crie uma distorção temporal que abre. Agora não é mais a Marvel Galáctica, é a Marvel multidimensional, e aí você tem Shuma-Gorath entrando no universo, que eu ia adorar de ver, e aqui está Blackheart, e agora nós temos essas ameaças dimensionais. Shuma-Gorath é um vilão que tem a ver com o Doutor Estranho, então por que não trazer uma ameaça ultradimensional, extradimensional, para dentro do universo Marvel, e Shuma-Gorath entrando, com Blackheart entrando, você está aí a um passo de distância para ter uma nova origem para o Venom. E aí você traz o Homem-Aranha para a história, e isso liga com o Surfista Prateado, que liga com o Quarteto Fantástico, você pode trazer o Motoqueiro Fantasma para dentro da história, e boom, Marvel Galáctica tá definida, com os Guardiões da Galáxia, com a Capitã Marvel, com Galactus, uma nova história já está construída. É fácil. E um easter egg que eu adoraria ver no novo filme da Marvel, que eu acho que seria
a forma de dar adeus ao personagem do Homem de Ferro seria a forma mais perfeita de dar adeus ao personagem do Homem de Ferro, seria se eles utilizassem a nanotecnologia da nova armadura do Homem de Ferro para fazer o Proton Cannon do jogo da Marvel vs Capcom. Eu acho que essa seria... se esse easter egg aparecer no filme, vai ser fenomenal pra mim. Eu acho que seria a coisa mais perfeita do mundo. Mas eu não acho que eles vão fazer isso. Mas, bom, eu acho que é justo celebrar mais de 10 anos de filmes da Marvel. Filmes excelentes, uma construção de mundo fantástica, o maior universo cinematográfico interconectado e, por mera consequência, também o melhor. Nós temos aqui em nossa frente 10 anos de Marvel, 10 anos de dezenas de filmes, e eu espero poder comprar o box, quando eles lançarem o box comemorativo com todos os filmes, desde o Homem de Ferro 1 até os Vingadores 2, no caso Guerra Infinita parte 2, eu gostaria de poder comprar esse box para ter, porque essa é uma boa cronologia para ter, essa é uma boa história para se guardar. E bom, se vocês forem assistir o filme perto da data desse vlog, voltem aqui depois e deixem o que eu errei, o que eu acertei e o que você espera ver que aconteça na tela em Vingadores Guerra Infinita Parte 2, o Ultimato, e o que você espera ver e o que você espera ver pro futuro dos filmes da Marvel. Coloca nos comentários abaixo, que eu acho que essa é uma conversa interessante. É a única vez na nossa geração que a gente vai ter a chance de ter essa conversa. Então, porque a partir de agora, ninguém sabe o que vai acontecer. Então deixa aí, porque esse é um momento memorável, esse é um momento celebrável, porque é uma coisa nova, única e inesperada que está acontecendo, e não importa se você é fã de anime, de mangá, de Marvel, de DC, celebre, comemore. É uma coisa muito bacana que está acontecendo e todos nós estamos ganhando com isso. E vale a pena bater palma e celebrar essa história, sim. É um momento muito bacana e é um momento para todos nós. Então, vá no cinema assistir. Vá no cinema assistir. Se você não assistiu, vai assistir outros filmes. Não importa se você gosta ou se você não gosta. Assiste, é uma boa história, é uma boa narrativa e está tendo uma grande conclusão agora. É um novo Star Wars. É o novo Senhor dos Anéis dessa geração. E vale a pena ser conhecido por todos. E deixe seus comentários abaixo, eu gostaria de saber o que vocês esperam ver pro futuro da Marvel no cinema. Mas, até o nosso próximo encontro, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante, divertido, que ele tenha sido informativo para você de alguma forma, e que ajude você a pensar e celebrar as coisas que você curte. Muito obrigado por todo o apoio de vocês são incríveis por apoiar o canal Caps Lock, eu tenho enorme gratidão pelo carinho e apoio de todos vocês, e o meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock, e eu espero ter todos vocês aqui de novo no próximo vídeo.